Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando pela PUC TV Goiás o programa Papo Dinâmico. Toda terça-feira, às 11h30 da noite, estamos aqui e contamos, obviamente, com a sua companhia. Hoje nós vamos debater sobre felicidade. Afinal de contas, foi Natal ontem, está todo mundo desejando Feliz Natal para todo mundo, né? Feliz Natal, feliz 2018, que está aí para chegar, né? E, afinal de contas, o que é felicidade, né? Então, tem muita gente, tem até música, né? Muitas músicas sobre felicidade. E para debater esse tema, eu tenho aqui a felicidade, a honra de receber aqui o Dr. Clóvis Eco, que é professor da PUC Goiás, coordenador do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião, e também a doutora Carla Cerávolo, que é psicóloga, especialista numa área específica lá da psicologia, que nós vamos ver daqui a pouco. E vamos fazer o seguinte, vamos chamar um VT, que está preparado aí pela nossa equipe, que apresenta de uma forma mais objetiva os nossos convidados. Chamo aí então o VT. Clóvis Eco é coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião pela PUC Goiás, doutorado em Ciências da Religião pela PUC Goiás, graduação em Teologia pelo Instituto Missioneiro de Teologia, graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, especialização em Psicopedagogia pela PUC do Rio Grande do Sul. Carla Cerávolo é psicóloga, está à frente da organização Umbiguinho a Umbigão, do Instituto Suassuna. Ok, vimos aí a apresentação dos nossos convidados. A senhora, doutora Carla, trabalha com, a senhora falava aqui em off, né, um programa que a senhora atende, atendimento a gestantes. Isso, nós temos uma organização chamada De Umbiguinho a Umbigão e a minha especialização é em perinatalidade. Então nós atendemos mães, mulheres, né, desde o querer engravidar-se até o acompanhamento aí na formação das crianças de 2 a 3 anos no planejamento familiar. Faço parte do Instituto Suassuna, da Virgínia Suassuna, que também faz parte da equipe de vocês. Uhum. E a gente realiza um trabalho nesse planejamento familiar, atendimento psicológico, palestras e cursos na preparação das mulheres para essa árdua tarefa aí de ser mãe. Pois é, a senhora falava nos bastidores que a senhora atende lá, né, tanto as mães com gravidez desejadas quanto aquelas com gravidez indesejada. Sim. E aí a senhora então vê situações diferentes de satisfação, digamos assim, ou de felicidade dessas mães. Sim, na verdade, muitas vezes, mesmo sendo planejada, a mulher encontra uma infelicidade nessa gestação ou na maternidade, porque ela não se prepara para o lado difícil de ser mãe, né? Só vê aquelas capas de revista em que realmente todo mundo está muito feliz ali nas fotos, nas redes sociais, e que, na verdade, a gente sabe que é uma tarefa muito difícil, de muito choro, de muita luta, e aí a gente precisa preparar essas mulheres. Ok. Professor Clóvis, o tema hoje é felicidade. A gente vê para todo lado aí, no Natal, desejando felicidade. Afinal de contas, como o senhor definiria a felicidade? Primeiramente, boa noite, professor Daniel, a todos os ouvintes e também um Feliz Natal, né? A todos e a todas. Eu parto daquela discussão primeira do Sócrates, Aristóteles, né? De Aristóteles. A felicidade é a virtude. E a virtude, ela é uma construção. Você não nasce virtuoso. Logo, a felicidade é uma construção. Ok. Então, assim, se a felicidade é virtude, nós estamos aqui na televisão, um programa aberto, então tem muita gente que assiste aí que não leu Sócrates, que não conhece, né? O Sócrates é um pensador grego que veio ali por volta do século 3 a.C., né? Antes de Cristo, então há mais de 2000 anos, e ele teve uma influência enorme aqui pelo mundo ocidental. Praticamente toda a moralidade, muitas ciências se estruturaram a partir dos pressupostos de Sócrates. Quando fala virtude, significa então a capacidade que a pessoa tem de conseguir equilibrar, digamos assim, a sua realidade como ser humano, como corpo e como alma. Isso, um bem-estar subjetivo. E esse bem-estar, ele se concretiza. Há muitas discussões recentes. Vamos ver se a gente consegue. Veja bem, aqui no final do ano agora, muitas festas estão sendo feitas a título de as pessoas se sentirem felizes. Não é?
desculpa eu estar cortando o senhor, mas é porque eu estou querendo que o espectador acompanhe o raciocínio. Se a gente ficar só no conceito, pode ser que ele se perca lá. É claro que tem muita gente, nós temos a felicidade aqui de sermos acompanhados por filósofos, por alunos de filosofia, por teólogos, padres, religiosos, que têm domínio desses conceitos que nós estamos falando. Mas temos também um público muito grande, felizmente, que assiste a PUC TV, que não está habituado com esse linguajar da filosofia. Então a gente precisa ilustrar com algumas situações para que ele possa acompanhar. Então muita gente faz festa e chega lá, né? É ótimo fazer uma festa, o banquete. Jesus Cristo também disse, né, que ia preparar um banquete. Então imagino que lá no céu também deve ter muita festa. E festa, Jesus Cristo também foi nas bodas de Caná que tinha vinho, tinha festa ali, né? Mas uma pessoa que faz uma festa ou que passa o final de ano só enchendo a cara no álcool, por exemplo, exagera na bebida ou na comida, essa pessoa, de certo modo, não é uma pessoa virtuosa. Por quê? Porque não conseguiu estabelecer um equilíbrio. Seria isso, mais ou menos, o que Aristóteles quis dizer? Isso, que a festa, ela acontece comunitariamente, que é o conceito cristão, né? O próprio catolicismo, ele entende que a felicidade ela não acontece isoladamente. O objetivo de uma festa, então, não é a bebida, não é a comida, é o fato da gente se encontrar. É o fato da interação, né? Da interação. Com o outro. E essa interação que é parte, que dá sentido e significado ao próprio ser. Então, a própria virtude, você não fica... A virtude não te enriquece. A riqueza não te deixa você virtuoso. Mas você ser virtuoso, você... A virtude, então, é a capacidade agrega da pessoa... valores, tanto materiais quanto humanos. Okay. Quanto humanos. É justamente o uso equilibrado das coisas, então, isso. Inclusive de si mesmo, né? Das capacidades que a pessoa tem. É por isso que eu entendo que é uma construção. E aí são as decisões conscientes que definem o seu modo de ser e o seu ser na sociedade. Ok. Doutora Carla, como é que a senhora vê essa questão aí do povo? De certo modo, assim, há uma busca desenfreada pela felicidade no final do ano. Comprando presente, dando presente, fazendo festas, comendo, se encontrando, viajando para se encontrar, recebendo pessoas e tudo mais. A felicidade consiste nisso? Em que medida as pessoas são felizes em conseguir coisas ou então realizar algum desejo? Bom, a felicidade consiste nisso também, né? Nós precisamos colocar aí as claras que nós também queremos ter as coisas e que ter também é importante. Mas eu digo que é um mal, inclusive, dessa sociedade moderna, né? Que a gente tem tudo aí, a informação está na palma da nossa mão, a gente está criando crianças ansiosas, os adultos estão ansiosos porque estão trabalhando mais para ter mais e perdendo esse lado simples das coisas, da vida, não percebendo seus filhos crescendo, não percebendo um irmão que está do teu lado, um amigo, né? Hoje as relações estão virtuais, né? E a gente perdendo tanto disso. É claro que a gente precisa pensar nisso. É um momento em que a gente quer dar um presente para uma pessoa especial, sim, mas a gente tem que dar alguma coisa que simbolize o nosso afeto e não que compre o afeto do outro, né? Então é muito importante a gente olhar para o significado real das coisas. Hoje a gente está falando aí especificamente do Natal, que é uma grande festa e que acaba sendo comercializado demais, mas nas coisas do dia a dia, num aniversário, numa data especial, tudo isso a gente precisa analisar, que o presente pode ser dado sim, mas que o mais importante é o afeto. A frustração é uma negação da felicidade. A pessoa deseja ardentemente ter um objeto, né? Um telefone, por exemplo, né? E não consegue. Aí a pessoa fica frustrada. Fica. Certo? Isso, fazendo uma ponte aqui com o que o Dr. Clóvis falou, se a pessoa se frustra, porque nem todo mundo pode todo mundo, na verdade, ninguém pode comprar tudo que deseja, ou pode ter tudo que deseja. Então, naturalmente, as pessoas se frustram nas expectativas. Como a pessoa pode fazer? Que terapia ela pode fazer para, de repente, conseguir o equilíbrio, isto é, superar, digamos, essa frustração? Na verdade, quando a gente fala da frustração, inclusive na relação, né? Não precisamos nem ir ao ter alguma coisa, mas na própria relação. Nós depositamos a nossa felicidade no outro. Então, eu acho que eu só vou ser feliz se o outro me fizer feliz.
se o outro me der alguma coisa, seja um casamento, seja ser mãe, seja ser pai, seja ser um amigo. E, na verdade, o que a gente tem que olhar é para nós mesmos, o que me faz feliz e como eu tenho me feito feliz. O que eu, como ser humano, tenho feito por mim para que eu seja feliz, né? O que eu tenho me dado de presente. Quais são as coisas que eu quero viver, quais são os limites que eu tenho, né, de olhar para si mesmo e se respeitar. Então, a frustração é inerente do ser humano. A gente vê os bebezinhos chorando frustrados por não mamarem o tanto que eles gostariam, né? Então, realmente, a gente precisa, inclusive, ensinar a frustração ao ser humano para a gente ter melhores seres humanos mais equilibrados, com certeza. Ok. Como é que o senhor vê, doutor Clóvis, para a pessoa conseguir essa virtude, que é, digamos, a base da felicidade, como é que a pessoa deve se portar? Que atitudes ela deve ter para adquirir essa virtude? Eu volto ao conceito, né, antigo, se é a construção, então a pessoa precisa não entender, aqui eu reforço que a doutora Carla, que a felicidade vem pelas coisas, ou vem pela tela de um computador, ou que vem pela tela de um smartphone, que são as centenas ou milhares de amizades que você tem via online. A felicidade é contato. A felicidade são pessoas. E você se realiza, isso todos vocês já fizeram a experiência, né? Você fica feliz quando você consegue ajudar. Sim. Muitas vezes a própria ajuda, o Natal é a essência, a vida nova, Jesus, né, que nasce e que se doa para a humanidade, que é a doação. Muitas vezes quando você ajuda alguém, você precisa mais do que aquele que recebeu a própria caridade. Olha, o Dr. Clóvis, ele chamou Aristóteles para o debate e vamos retomar essa discussão no próximo bloco. Está passando rápido, viu? Está passando muito rápido o tempo aqui. Então, no próximo bloco, nós vamos chamar Aristóteles de novo à discussão. Aristóteles que teria dito, né, felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Então vamos retomar essa discussão daqui a pouco. Olá, gente boa, estamos de volta aqui na PUC TV Goiás, o programa Papo Dinâmico, debatendo hoje sobre a felicidade. E não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais, no canal da PUC TV, no YouTube e no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Vai lá, curte nosso programa lá, curte o nosso perfil, compartilhe. Tá? Esteja sempre com a gente aqui, acompanhando nós, toda terça-feira às 11h30 da noite. Hoje, o nosso tema, nós estamos debatendo aqui sobre a felicidade, com o professor Clóvis Eco e com a psicóloga Carla Cerávolo. Né? E, para a gente continuar o nosso debate, vamos chamar um VT preparado aí pela nossa produção. Roda o VT. De acordo com o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, levando critérios como generosidade, bem-estar e condições de saúde, o Brasil aparece em 22º lugar quando o assunto é felicidade. Neste ano, o primeiro lugar do relatório mundial de felicidade ficou com a Noruega, que também é um dos países mais seguros do mundo. O Chile aparece em 20º lugar. Os 10 países mais felizes do mundo são Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça, Finlândia, Países Baixos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Suécia. Pois é, doutor Clóvis. Tá feio. Os aspectos externos interferem na felicidade? Pela pesquisa, sim. Inclusive a escala dos principais países. Noruega é o principal país em qualidade de vida do mundo. E aí a escala dos principais países que a pesquisa demonstra vida, né? a felicidade das pessoas. E não podemos entrar nesse jargão que dinheiro traz felicidade. Se o cara diz que é feliz, quem somos nós para ir contra, né? Claro, é interessante eles abordarem a generosidade, né, e como um aspecto, né, a ser analisado, porque o brasileiro é um povo generoso, né? O brasileiro a gente vê aí que um pessoal que ajuda muito. Então, quanto a gente precisa caminhar. Mas a segurança também é um fator, não, e a segurança, né? Então, aí nós vamos perder. A insegurança no Brasil aí nós é muito grande. Realmente fica mais complicado para a gente analisar. É verdade. Agora, tem uma outra pesquisa também que foi feita entre São Paulo e Rio de Janeiro, com mais de 2.000 pessoas entrevistadas, foi publicada inclusive pela Fundação Getúlio Vargas. E essa pesquisa é curiosa, que diz o seguinte: quanto mais
renda a pessoa tem, mais feliz ela é. Certo? E os homens são mais felizes do que as mulheres. Tem vários indicadores nessa pesquisa. Outra, que os paulistas são mais felizes que os cariocas. O que provavelmente seja problema de segurança, embora São Paulo também não seja tão seguro. Mas, então, assim, pelas duas pesquisas, dá para a gente ver que fatores externos interferem na sensação de felicidade. Agora, os filósofos, doutor Clóvis, eles não atribuem muito a fatores externos, responsabiliza mais o indivíduo pela felicidade, não é isso? Ok. Só voltando, me permite, Sim. em relação à própria pesquisa, a gente teria que ver o método da pesquisa. Né? Mas essa mesma pesquisa de São Paulo e Rio mostra que o goiano é o povo mais triste do Brasil. Mas também com tanta música sertaneja falando de traição. Já tem pesquisa para tentar entender, mas também tem que ver o método dessa pesquisa. E depende o nível social, há exigências. Então, a felicidade, se não há muita exigência social, as pessoas são mais felizes. Também essa pesquisa mostra. A liberdade, né? Que é a questão que a Carla fala, a questão da liberdade. A liberdade, então, quer dizer, a felicidade estaria associada também à liberdade. Com certeza. E aí, como nós somos um povo cada vez mais ansioso, presos aos smartphones, às regras que a sociedade estabelece, nós estamos cada vez menos livres e menos felizes, com certeza. Tudo que eu vou fazer, eu penso, mas e aí, se eu postar uma foto na internet, o que os outros vão pensar? Mas e aí, se eu fizer tal coisa, o que os outros vão pensar? Então, essa coisa de depender da opinião do outro e estar ligado aí com o que o outro vai pensar, realmente tem tirado a liberdade do ser humano. E ele tem deixado de ser ele mesmo. E uma das coisas que a gente vê em tudo que se estuda sobre a liberdade é quem é você, né? Quem é você mesmo, a sua essência. E a gente tem perdido muito isso, infelizmente. Okay. Tanto que tem um site que para você escolher 20 pessoas que te admiram. Né? E aí eu coloquei lá mulher, achei que não, aí eu fui, tive certeza, minhas 2 cachorrinhas, né? Então você está sempre olhando para fora e esperando uma avaliação externa. Mas ninguém dá conta, todo mundo quer aparecer. Essa é a sensação. Quer aparecer, a imagem ou alguma coisa, você precisa estar no mundo. A aparência acaba sendo o fator hoje determinante na sensação de felicidade. Isso, exato. Então, por isso é que a pessoa que tem mais renda, portanto, pode, digamos assim, realizar um pouco mais essa aparência, né? essa exibição, digamos assim, para os outros, é que se sente mais feliz, porque ele, de certo modo, está satisfazendo, né, esse desejo dele de aparecer. Tanto que, ao contrário disso tudo que a gente está conversando, a depressão, né, essa doença que está aí à mostra o tempo todo, tudo que a gente vê por trás dela são pessoas que estão se expondo de forma feliz. Você vai observar uma pessoa que está com depressão, que comete o suicídio, por exemplo. As fotos nas redes sociais são sempre muito felizes, né? Sempre se mostrando muito bem. E, na verdade, porque o ser humano ele precisa mostrar que ele está bem para o outro. E aí ele acaba se camuflando, negligenciando o que ele realmente está pensando e sentindo e perdendo aí o rumo, né? O eixo da sua vida. A curtida lá no Facebook e no Instagram não é um carinho, né? Não é. É apenas não é um toque afetivo, né? Não deixa de ser uma coisa boa, mas não substitui realmente. Sim, é muito superficial, presença, né? E nós, seres humanos, isso que o professor Clóvis trouxe é muito importante. Somos de contato, né? Somos seres de olho no olho, de abraço, de apertar, de desejar Feliz Natal abraçando, olhando no olho. E hoje em dia a gente está desejando aí Feliz Natal para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. E isso não está chegando. 10.000 pessoas desejando feliz aniversário para você. E a gente perdeu o cartãozinho, perdeu as cartas, né? Nós perdemos isso. E o contato está se perdendo. Infelizmente, nós precisamos olhar muito atentamente a isso. Porque o contato, esse apego, essa coisa de olhar no olho e de sentir o outro verdadeiramente, está completamente ligado aí a ser ou não ser feliz. Né? Por isso que a pergunta inicial do professor Daniel, o conceito dos filósofos, a felicidade, ela é interior. É uma conquista. Vem de dentro mesmo. Vem de dentro. E quanto mais você conviver com as pessoas no relacionamento, quanto mais você praticar a bondade, quanto mais você se aproximar, quanto mais você expressar o afeto, quanto mais você receber o afeto, mais você se realiza. Aí, conforme a doutora Carla, você não se esconde, porque a sociedade exige que você seja feliz e você precisa demonstrar isso constantemente.
E as redes sociais, elas ajudam a camuflar. Sim. Mas, na verdade, você está na sua solidão, está chorando, está sofrendo, está isolado, você não tem com quem, inclusive, conversar. Mas você precisa demonstrar essa alegria externamente, externar isso. E que é quase uma autossabotagem. É verdade. Na verdade, as redes sociais, de certo modo, sugam, né, a gente, assim, porque a gente acaba, de certo modo, se escondendo, né? Quando a gente não está bem, a gente não posta, ou se a gente posta, de repente a gente faz um desabafo, logo vem alguém e fala, olha, se for amigo da gente, tira aquilo de lá que aquilo não está legal. Sim, não, não conte seus problemas nas redes não sociais. conte seus problemas. Mas isso é importante, porque as pessoas vão para as redes sociais com os problemas na necessidade e na ilusão de que elas vão ser acolhidas. E realmente elas estão se mostrando nas redes sociais e colocando palavras ruins, palavras maldosas, pensamentos ruins, e aí não ajuda em nada, né? Então, realmente, o ser humano entende que ele só tem que mostrar o lado bom e a gente sabe que nem tudo é bom e que tudo tem dois lados, né, na verdade. Então, ok. Então, tá passando rápido essa discussão, não sei porquê, viu? Eu acho que o tempo tá diminuindo o nosso programa, porque tá passando tão rápido. Bom, nós vamos para o segundo bloco agora, e nós vamos chamar o segundo bloco, e no segundo bloco nós vamos debater a seguinte frase, que é de John Locke, que é um empiricista do século XVII, John Locke, século XVIII, né? Ele, que era um empirista, um cara que entendia que a origem do conhecimento vem das sensações, ok? E aí ele disse a seguinte frase, a necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Próximo bloco. Olá, gente boa, de volta com o programa Papo Dinâmico pela PUC TV Goiás. Toda terça-feira, 11h30 da noite, estamos aqui aguardando aí a sua companhia. E hoje nós estamos debatendo sobre felicidade, né, com os representantes aqui da área cultural, científica de Goiás, professor Clóvis Eco, e do outro lado aqui a doutora Carla Cerávolo, que é psicóloga. Né? E não deixe de nos acompanhar aí nas redes sociais, no canal do YouTube da PUC TV Goiás e também nos perfis do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então, antes da gente prosseguir, vamos chamar um VT que a nossa produção preparou, uma entrevista que a nossa produção fez aí na rua, a nossa jornalista, produtora, Claudiane Rodrigues, saiu na rua entrevistando as pessoas e perguntando o que elas achavam de felicidade. Vamos ver o VT. Você, o que você faz para ser feliz? Eu tento resolver os problemas, né? Porque hoje em dia é tão tumultuado, tem tantos problemas, e a paz que você consegue ter traz muita felicidade. Eu acredito que ela tem que fazer o que gosta e tem que procurar fazer o que dá prazer para ela. E o que gosta, principalmente, né? O que você faz para ser feliz? Uai, primeiramente ter muita fé em Deus, sabia? Aí o resto eu corro atrás. Aí é feliz. Isso demais da conta. Eu tenho 12 cachorros, aí isso completa minha felicidade. O que eu faço, eu amo, então eu sou muito feliz daquilo que eu faço. Então o amor é importante. É muito importante. Se você não existir amor, não vem vir nesse mundo que nós estamos vivendo, cheio de violência, né? Tá difícil, né? Tá. Se você não tiver um pouquinho de amor um com o outro, é muito difícil. A vida é um ponto central para ser feliz e depois ser usado para ajudar os filhos dele. Quando nós distribuímos aquilo que temos, quando nós nos doamos aos outros, a felicidade ela é normal. Primeiramente, pensar em Deus, né? E pegar na mão dele e pedir a ele aquilo que a gente quer, que aí a gente consegue, né? Se Deus quiser, a gente tem a felicidade completa, né? A fé, então, é importante? A fé é muito importante. É o mais importante que eu acho na nossa vida, é a nossa fé. Então, nós vimos aí as falas interessantes dos nossos telespectadores, do povo na rua aí. Eu acho que a gente pode resumir em dois conceitos, digamos assim, o que eles falaram aí. Eu vi lá, uma falou, a felicidade é fazer o que gosta, a outra falou, é o que dá prazer. Quer dizer, felicidade como prazer, né? E os outros falaram, felicidade é, sobretudo, amar os outros, ter fé, acreditar em Deus e tal.
e quer mais uma felicidade como beatitude, né? Uma pessoa piedosa, uma pessoa que se dedica ao transcendente, né? Então, acho que são dois conceitos de felicidade bem presentes hoje na nossa sociedade. Como é que a gente poderia tratar esses dois conceitos, doutor Clóvis? São dois conceitos excludentes ou é possível integrá-los? O conceito, apareceu bastante a palavra Deus, fé, crer em si, doação, inclusive aquele senhor colocou a acolhida que ele recebe, inclusive dos seus animaizinhos. Uhum. Então, a felicidade há um conjunto, não só na comunicação com o humano, mas com o planeta, com a natureza, com as árvores, com as plantas, com a terra, o respeito aos próprios animais, é o que o mundo está clamando, né? Então, alguém feliz é alguém que está de bem consigo, mas esse de bem consigo se aproxima de todos os outros seres. Quer dizer, não se exclui do conceito de felicidade a pessoa ter prazeres na vida, mas desde que seja equilibrado, dentro de um certo equilíbrio, dentro de uma certa... Isso é parte, isso ajuda, isso complementa. É importante a festa, né? No começo do programa. O que Jesus fez nas festas, nas bodas de Canaã? Tinha vinho. Aonde tem bebida tem o quê? Tem alegria, tem festa, tem alegria, mas dentro de equilíbrio, que diz muito bem a doutora Carla. Né? Então, doutora Carla, a senhora viu aí o que a senhora tem a comentar sobre... Eu vi duas formas de ver a felicidade ali. É isso mesmo? Bom, na verdade, eu resumi numa forma só. Eu acho que o primeiro mandamento é um mandamento que, se a gente lembrasse dele todo o tempo, né, amar o próximo como a si mesmo, a gente seria bem mais feliz e faríamos pessoas felizes, porque o grande problema está em querer agradar demais. Como amar o próximo como a si mesmo, sem amar a Deus, sem ter uma força sobrenatural, espiritual na vida? Eu acho que não tem como amar nem a si mesmo, nem ao próximo, se não é primeiro através de Deus, por Deus. Nós sabemos que as pessoas precisam que Deus nos ame para que a gente consiga amar. Os dois mandamentos que Jesus Cristo ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, estão interrelacionados. Não é possível um sem o outro. Quando Deus ensinou a gente a amar o próximo como a Ele, né? Como um irmão, como ver Jesus no outro, né? Então, eu acredito muito que a gente pode não passar do limite se eu penso no outro como eu penso em mim, e penso em mim como eu penso no outro. Mas como ser feliz amando o próximo se a gente vê o próximo doente, marginalizado, sofrendo? Quantas vezes a gente vê pela televisão o nosso próximo, por exemplo, aqui também no Brasil, mas na África, em tantos lugares, as pessoas passando necessidade, sofrendo violência da guerra. Como ser feliz com tanta desgraça sendo mostrado o tempo todo na internet, nas redes sociais e também na televisão, nos jornais? Professor Daniel, eu acho que a gente precisa amar quem está do nosso lado. Se nós parássemos para cuidar e amar as pessoas dentro da nossa casa, nós estamos vendo as guerras acontecerem dentro de casa. Pai com filho, né, marido e mulher. Então, a gente não chegaria tão longe. Essas notícias não chegariam. Mas é possível a gente ser feliz vendo tanta desgraceira no mundo? É claro que não é possível a gente ver uma notícia dessa e estar feliz, né? Aqui em Goiânia, a gente viu tantas notícias ruins, tantas coisas horríveis acontecendo mesmo aqui, pertinho da gente. Vizinhos, escolas, né? Aí essas notícias tão tristes. E é impossível a gente não se comprometer com a dor do outro também. Alguma coisa que a gente possa fazer? Sempre tem. Eu acredito que sempre tem uma palavra de apoio, uma oração, se a gente está distante. Eu acho que a nossa oração, ela é uma forma da gente ajudar esse próximo aí também. Então, eu acredito que fazendo pertinho aqui, a gente consegue ir fazendo de uma força maior. Doutor Clóvis, o senhor acha que é possível a pessoa ser feliz mesmo diante de tanta infelicidade que existe no mundo? Aqui eu concordo com a doutora Carla. Todas essas guerras, essas violências, mas a gente tem que começar a atender aqueles que estão próximos. Né? A convivência, primeiramente familiar, mas nunca esquecendo daqueles que estão fora, que não são parte do nosso grupo. A solidariedade é uma das práticas de poder amar o próximo, poder amar o mundo. Há jeitos de se atender, há jeitos de se solidarizar. Sim. Há muitas instituições, né? A própria Igreja Católica, existem organizações onde que chega até esses lugares.
Existe mecanismo que chega a esses lugares, a forma de você colaborar, não estando diretamente envolvido, mas há outras maneiras de se colaborar. Então, assim, faz parte do conceito de felicidade também uma certa noção social. Isto é, eu sou tão mais feliz quanto mais eu possibilito na minha ação que outras pessoas também sejam felizes. Isso que é a liberdade. Você só é livre quando você consegue conceituar o que está acontecendo no mundo em torno de você. De certo modo, o cara que se isola, mesmo que se isola no mosteiro, rezando a vida toda, lá contemplando a Deus, ele não é um cara verdadeiramente feliz. É ele o pode mais ser egoísta se ele não tiver compromisso. Nos mosteiros são as pessoas mais integradas com o mundo. Se você quiser conhecer o mundo, vai conversar com uma irmã carmelita. Ela vai fazer uma análise conjuntural do mundo, inclusive o que você tem que fazer para a ação, para a prática solidária. Exatamente, tem que ter ação solidária. Mesmo a pessoa que está enclausurada, ela está inteiramente vocacionada ao coletivo, ao social, à melhoria das condições da humanidade. Até por isso ela se recolhe para rezar, não é isso? Então basta querer, né, professor? Basta querer. Então é possível ser feliz. Exatamente. A alienação é uma forma de não ser livre. Mesmo com toda a miséria que tem no mundo, é possível a pessoa ser feliz, desde que ela não vira as costas para a miséria. Pelo contrário, ela encara a miséria. É isso que vocês estão falando aqui, não é isso? E a gente sabe que a gente não pode resolver o problema, né, do mundo em geral. E aí as pessoas, só que a gente se acomoda a isso, né? Então, eu não posso fazer nada por um grupo que está em outro país, passando fome, alguma coisa. Quando a gente faz, o que a gente pode fazer é a felicidade que a gente sente, que nos torna felizes. Então, fazendo a nossa parte, por menor que seja, num âmbito assim tão grande, né, mundialmente falando, globalizado, né, com certeza a gente vai sentir a felicidade que é nossa, né, que é pra gente. É que a gente também pode fazer opções nesta vida, opções que sejam favoráveis a piora ou a manutenção daquela situação miserável, mas pode ser também, eu posso fazer opção, né, de ações, de atitudes que possam ter o sentido de reverter aquela situação. Sim. Então, na verdade, eu sou feliz na medida em que eu tenho uma postura, uma atitude virtuosa. Eu estou tentando sintetizar aqui o que nós estamos falando. Eu tenho uma atitude virtuosa, isto é, que não comete excessos, isto é, eu não bebo demais, não como demais no Natal para ficar doente ou, sei lá, sair falando besteira por aí. Agredir o próximo. Agredir o próximo, então eu não cometo excessos nem na comida, nem na bebida. E também tem uma relação de uma certa impessoalidade, uma certa indiferença das coisas materiais. Até para ter uma disponibilidade maior para as pessoas. Para ajudar. Para ajudar. Então, se eu me relaciono com a natureza, não como alguém que possui, que quer dominar a natureza, mas alguém que, de certo modo, contempla, né? E coexiste, né? Coexiste com a natureza, exatamente, respeitando as potencialidades dela, as condições dela. E também com as pessoas, e ao mesmo tempo desenvolva ações no sentido de viabilizar a vida, melhorar a vida das pessoas que estão hoje marginalizadas e prejudicadas, de certo modo, eu posso me sentir feliz. A essência do Natal. As pessoas no Natal são mais sensíveis. Há várias pessoas que celebram o Natal com as pessoas de rua, preparando comida, distribuindo presentes. Eu conheço pessoas que passam a noite de Natal andando pela cidade, entregando presente para pessoas que não têm ninguém, que estão isoladas. Voltando à nossa motivação inicial do programa. Feliz Natal, então, tem sentido. Exatamente. Desde que eu falo Feliz Natal no sentido da solidariedade. Desde que eu não sei somente a frase, mas que tenha a prática. Que tenha a atitude que tenha a ação, que tenha consciência dessa ação. Pode abraçar o outro e... Quem ajuda o próximo, ele faz o próximo feliz e também se realiza, né, como feliz. Você é mais feliz ajudando do que receber a ajuda. É verdade. Quem já fez essa experiência sabe o que a gente está falando aqui. Né? É isso. Pode atestar em si mesmo. Sim. Aqui está a essência do ser, do humano. Né? A essência é a solidariedade. Okay. E aí, recuperando o diálogo inicial, pode ser um aprendizado, que eu entendo que é um aprendizado. Você torna-se virtuoso, você aprende, como a doutora Carla falava. A própria criança, ela já não tem limites porque ela chora porque recebeu não o leite suficiente.
Então, a criança vai aprendendo com o tempo. Ok. Nós aprendemos. Gente, esse bloco já se foi também. No próximo bloco nós vamos tratar aqui a seguinte frase, a frase do Nietzsche, filósofo alemão, que diz o seguinte: a essência da felicidade é não ter medo. Daqui a pouquinho. De volta com o programa Papo Dinâmico pela PUC TV Goiás. Toda terça-feira, aqui às 11h30 da noite, estamos aqui, né, na sua companhia. E hoje debatendo o tema felicidade com os professores Clóvis Eco e também com a psicóloga Carla Cerávolo. E nós, no bloco anterior, falávamos aqui, colocamos a frase aí de Nietzsche, o filósofo alemão do século XIX, né? Ele diz o seguinte: a necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Não, foi isso que eu falei, não. A essência da felicidade é não ter medo. Isso foi o que Nietzsche falou. O que eu disse antes foi a frase de John Locke, que já debatemos aqui. Vamos, então, ver essa frase aqui do Nietzsche. A essência da felicidade é não ter medo. O que Nietzsche quis dizer com isso? Por favor, o que ele quis dizer com isso, professor Clóvis? Nietzsche escreveu aforismo. Então, o sujeito tem que ser especialista em Nietzsche para entender e para fazer a interpretação. E ele inverteu tudo. O Nietzsche, na história, ele matou nosso pai da filosofia, o Sócrates. Ele tem uma importância muito grande, mas Sim. ele fez uma mudança muito grande. Exatamente. E ele... Tá, vamos esquecer então o que realmente Nietzsche quis dizer com isso. Vamos dizer o seguinte: essa frase faz sentido? Para mim não, e eu não quero mais falar sobre isso. A doutora Carla, ela discordou dessa frase. Eu discordei. Sim. Agora, se eu tratar na perspectiva que a gente não tem medo nem da morte, que é a essência do próprio cristianismo, que é a essência das religiões, aí ela faz sentido. Por exemplo, dentro do cristianismo, o Jesus Cristo, ele veio e anunciou a ressurreição. Ele é a ressurreição. Ele se doou até a morte para libertar a humanidade, mas para que ninguém mais passe por isso. Exatamente. E ele diz o seguinte: quem crê em mim não pereça e tenha a vida eterna. E viverá eternamente. Exatamente. Então, os mártires da história, né? Exatamente. Chico Mendes e muitos outros, eles lutaram em defesa do povo e não tiveram medo de perder a própria vida, mas por uma causa, mas não por qualquer causa. Sim. Uma causa muito grande de libertação da humanidade pelo projeto. Mas a principal libertação pregada por Jesus Cristo é a ressurreição, é a libertação da morte. Mas que ninguém mais sofra, né? Ele venceu a morte, quem está com ele também vence. Ele venceu, então a vida plena para todas as pessoas. Exato, então uma pessoa que não teme a morte tem que ser uma pessoa feliz, porque qualquer prejuízo que a gente tem... A morte para o Ocidente é um problema, é catástrofe. Sim. E que é diferente para o hinduísmo. Que a morte é festa e para nós a morte... Sim. Agora, uma pergunta que... Isso que machuca as pessoas. Nós temos medo da morte. O senhor trabalha lá no programa mestrado e doutorado em ciências da religião. Eu não sei, mas não me lembro aqui qualquer passagem bíblica que Jesus Cristo tenha sido feliz sempre. Eu acho que, inclusive lá na hora que ele foi crucificado, ele fala em hebraico, parece, não me falha a memória, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer... Como é que é? Meu Deus, por que me abandonaste? Porque me abandonaste. Ele sofreu uma aflição ali. Sentiu sozinho. Uma frustração. Não, desespero. Deus, o desespero. Exatamente. Porque o momento da maior dor, ele se sentiu sozinho. Ter a certeza da ressurreição, então, não é causa de felicidade. Não, para o cristão, sim. Mas Jesus Cristo se sentiu aflito ali? Se você tem fé... Mas eu acredito que até nisso Jesus é muita sabedoria, né? Até nisso ele se fez humano, né? Para mostrar pra gente o significado do sentimento, Jesus né? chorou dessa aflição, pelas pessoas de chorar, também. de também não banalizar, porque já pensou se Jesus passa por tudo isso com tranquilidade, sem demonstrar nenhum tipo de sentimento, a frustração, né? Olha, eu estou morrendo, estou bastante triste com tudo que está acontecendo aqui, estou bastante frustrado. Porque senão eu já acho que as pessoas estão lidando... Não, com certeza não. Ninguém quer a morte. Ninguém quer. Mesmo os mártires que defendem uma causa, eles lutam, mas eles não vão se jogar, eles não querem a morte.
A morte é consequência de uma luta. E você não abandona. Se você abandonar, terá consequências no futuro. E ter medo de alguma coisa choca, inclusive, com aquilo que a gente estava falando sobre a liberdade. Porque a partir do momento que eu tenho medo, eu estou me privando da liberdade de fazer qualquer coisa. Se eu tenho medo de fazer um investimento, se eu tenho medo de falar com alguém, se eu tenho medo de falar com o meu patrão para pedir um aumento, né? Se eu tenho medo da morte, eu não me sinto completamente livre. E aí nós estamos falando de liberdade. Nietzsche, na verdade, isso é um absurdo. A gente podia parar de falar do Nietzsche. Se eu tenho medo no inovo, se eu tenho medo no arrisco, se eu tenho medo... Sim, mas pelo que eu estou entendendo, é impossível não ter medo. E talvez o que o Nietzsche gostaria é que nós fôssemos livres a ponto de não termos medo de nada. E que bom, por isso que eu não concordo com a frase. Porque nós já somos uma sociedade muito livre, as pessoas fazendo muito coisas que chocam tanto. Você não quer falar do Nietzsche, mas eu acho que o Nietzsche é um frustrado. Falar dele, né? Porque quando o Nietzsche diz aqui que a essência da felicidade é não ter medo, ele é frustrado. Né? Por quê? Porque não é possível as pessoas não ter medo. Ele está atribuindo, até Jesus Cristo, de certo modo, teve medo. Então, o que Nietzsche está falando aqui é uma coisa sem sentido, na verdade, para o ser humano. É impossível o ser humano não ter medo, mesmo ele tendo certeza da vida eterna. Mas se for toda análise da psicologia, o medo é uma proteção. Sim, você se defende. Se você não tiver medo, o medo já está no Imagina, próprio impulso. Já bastam as crianças, né, que já não tem medo de nada e saem enfrentando tudo que vem pela frente. Mas eu acredito que hoje, principalmente, né, falando assim, mais seriamente, em 2017, vivendo tudo que a gente está vivendo, assim, nessa modernidade, tudo ao alcance do ser humano, que bom que algumas pessoas ainda têm medo, né, de fazer, porque realmente a gente está vendo as pessoas desenfreadas, fazendo tudo, gastando mais do que tem, falando qualquer coisa, sem ter medo de ofender o outro, escrevendo nas redes sociais, sem ter medo de como essas palavras vão chegar para as pessoas que estão lendo. Então, assim, eu acho que o medo, ele, claro, tudo, como nós estamos falando aqui de equilíbrio e tudo, numa certa dosagem, ele é inclusive saudável para o ser humano. Tá, veja bem, vamos deixar Nietzsche de lado mesmo, eu acho que a doutora Carla tem razão. Um brinde ao Nietzsche. Não vai nos ajudar. Não vai nos ajudar muito aqui. Mas, historicamente, nós temos, assim, muitas teorias, muitas explicações sobre a felicidade. A gente vê, por exemplo, que o grande símbolo do cristianismo é a cruz. E a gente sente também, por exemplo, mesmo no Natal, todo o período de preparação do Natal pela Igreja Católica, a Igreja Cristã, há todo um trabalho aí de preparação para o Natal, o que não é uma coisa só festiva, é uma coisa de meditação, né, de algum sacrifício, alguma renúncia. Durante a Quaresma mesmo, todo um trabalho ali de preparação para a ressurreição de Cristo, para a Páscoa, né? A felicidade, de certo modo, está vinculada a essa capacidade que nós temos também de renunciar a alguma coisa, né? Só já falou muito, vamos começar aqui com o professor Clóvis, depois a gente volta aí. Não é isso, professor Clóvis? Parece que ser um pouco abstinente também, renunciar um pouco, fazer algum sacrifício, faz parte também da conquista dessa felicidade, né? Eu acredito nisso. A renúncia ela não vem por si próprio, mas a renúncia tem que estar ligado a um bem maior. Então eu posso no Natal até renunciar a alguma coisa, mas renunciar por renunciar na própria Semana Santa não tem sentido. Eu preciso estender essa renúncia numa prática de uma ação solidária. Eu acredito, eu faço isso, eu entendo. E a felicidade ela é construção. Eu falo para o meu filho, né? Ele reclama, é adolescente, né, que não é feliz, é a prática dos adolescentes. Quem tem filho em casa sabe disso, quem tem adolescente sabe disso. Eu tento explicar para ele que a felicidade vem naquela conquista, daquela nota que ele conseguiu, daquela disciplina que ele conseguiu eliminar, ou seja, através da nota. Tem um filme do Robin Williams, que é incrível, não, como ator, não como a vida dele, que ele sofreu, tentou suicidar, foi no hospital, e lá entrou na medicina, e todos queriam ser famosos, ser felizes, com o reconhecimento, o aplauso do povo. E ele chegou num doente, olhou no olho, e ele falou, a felicidade está onde? Está no reconhecimento daquele paciente, naquele fundo do hospital, que olhou no meu olho e reconheceu o que eu fiz. Eu sou feliz. Também tem, para falar em filme, né? Tem um filme também com o Smith, né? O Amor Contagioso. Em Busca da Felicidade, se não me engano, o nome do com filme. O menininho a dele. tradução, isso, com o menininho, né? Que é
não sei bem o conceito que trabalha ali, mas é a conquista, né? O cara que passa os maiores sacrifícios na vida até o dia que ele consegue, no final do filme, o ideal dele, que é ser corretor lá na Bolsa de Valores, lá, que era uma coisa altamente rentável. Mas não era o altamente rentável que era a felicidade dele. Era o fato dele conquistar aquilo. É por aí mesmo a felicidade, doutora? Uma pessoa que se sacrifica para conquistar alguma coisa. É como se ele passasse por um processo de cruz, de mortificação, né? De mortificação para, enfim, conseguir a ressurreição. No contexto ali, ele quer realmente ter um bom emprego para que ele tenha um bom salário e dê a felicidade para o filho dele. Então, aquilo que o professor Clóvis trouxe, a nossa renúncia, os nossos sacrifícios, eles têm que ter um significado maior, uma motivação que não seja somente chegar naquilo ali. Porque o que mais a gente vê são pessoas alcançando esses objetivos materiais e continuando infelizes. Né? Nossa, trabalhei tanto por isso e não deu certo. Estudei tanto para conquistar um diploma e sou infeliz na minha profissão. A motivação, ela é interior. Então, tem pessoas que estão em cargos aí altos, ganhando muito dinheiro, e pessoas trabalhando numa profissão mais simples, com menos dinheiro, e que a gente sabe que são mais felizes. Então, exato, tem até um outdoor indo para Trindade, assim, não sei se ainda tem, mas lá está escrito assim, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro, só tem dinheiro, né? Gente, infelizmente, acabou o nosso tempo. Nós queremos desejar a vocês muitas felicidades. Ainda estamos no ciclo do Natal, então Feliz Natal e também um Feliz 2018, com a frase da Clarice Lispector, que diz o seguinte: a felicidade aparece para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam em nossa vida. Então, boa noite para você, muito obrigado. Obrigado aos nossos convidados.